Olá, caros alunos! Estão estudando? Espero que muito, hein? Nossa aula de hoje é importantíssima, ó. Argumento por sentenças do tipo quem está mentindo, quem é o culpado. Esse tipo de questão é clássico na prova de raciocínio lógico. E hoje nós vamos aprender como resolvê-las. Só um pouco de teoria, né? O que é realmente, professor? Como é que acontece? É assim, ó. Esse tipo de assunto aborda os personagens a quem se atribui uma ou mais falas, algumas vezes sem saber diretamente quem mente ou quem fala a verdade, e deve-se inferir quem realmente está dizendo a verdade e quem está mentindo. Normalmente temos essa divisão aqui, ó. Quem fala a verdade, quem mente, e que não é possível saber se fala a verdade ou mente. Abordaremos o conteúdo através de questões, tá bom? Vamos lá, gente. Ó, presta atenção aqui. Esse tipo de questão ele não é difícil, mas se você não prestar atenção, você pode acabar fazendo confusão e errando. Por exemplo, ó, diz assim: Leonardo, Rodrigo e Paulo são professores de uma famosa rede de ensino. Cada um leciona apenas uma das seguintes disciplinas: Sociologia, Matemática e Química. Uma pessoa que não os conhece pergunta sobre a disciplina que cada um leciona e obtém as seguintes respostas. Paulo leciona Sociologia, Rodrigo diz Leonardo não leciona Sociologia e Paulo diz Rodrigo não leciona Matemática. Se as três respostas dadas são verdadeiras, respostas todas são o quê, ó? Verdadeiras. Pode-se afirmar que... Gente, presta atenção. Existe uma regrinha que nós não vamos aplicar aqui, porque essa daqui é formada por sentenças o quê, ó? Simples, certo? E aí, gente, nós temos duas opções de fazer. Fazer pela regrinha ou fazer dessa outra maneira que eu vou ensinar agora, ó. Presta atenção aqui, ó. Diz assim, Leonardo, Paulo leciona Sociologia, certo? Então, vamos fazer assim, ó. Se tudo que ele está dizendo aqui é verdade, eu vou colocar Sociologia, Matemática e Química, Leonardo, Rodrigo e Paulo. Paulo leciona o quê, ó? Sociologia. Presta atenção, gente. Se Paulo leciona Sociologia, aí assim, Rodrigo diz, Leonardo não leciona Sociologia. Ou seja, ele vai ensinar Matemática ou Química. Aí Paulo diz, Rodrigo não leciona Matemática. Gente, se Rodrigo não leciona Matemática, presta atenção. Se ele não leciona Matemática, ele não pode ensinar Sociologia, porque Sociologia já está com quem? Com Paulo. Só sobra para Rodrigo o quê? Química, não é isso? E por consequência, para Leonardo sobrará o quê, ó? Matemática. Vamos para cá então, ó. Pode-se afirmar que Paulo leciona Química? Não, porque leciona Sociologia. Leonardo leciona Sociologia? Leonardo leciona Matemática. Rodrigo leciona Matemática? Não, o Rodrigo leciona Química. Leonardo leciona Química? Não, porque Leonardo leciona Matemática. Rodrigo leciona Química. Opa! Rodrigo leciona Química. Gabarito, ó, letra E. Fazendo pelo método das setinhas, a gente consegue aprender e consegue resolver rapidinho, não é verdade? Vamos para a questão 2. Bem simples, certo? Questão que a gente não pode perder. Diz assim, gente, ó. A soma de 10 números é 400. Um desses números é 44. Assim, avalie se as seguintes afirmativas são falsas ou verdadeiras. Presta atenção aqui, gente, ó. Se um dos números é 44, e ele diz que a soma de 10 números é 400, qual é a média desses números? 400 dividido por 10, a média deles é o quê? 40, né? Só, gente, que se eu disser que todos os outros números aqui são 40 ou maiores que 40, vai dar mais do que 400. Se fosse 40, só para vocês entenderem, seria 40 vezes 9 mais 44, que é o 10º número. Daria 404. Opa, passou dos 400, não pode ser 40. Vai ser 44 mais 9 números, e que pelo menos um deles, pelo menos um, vai ter que ser menor do que 40. Concordam comigo? Por quê? Porque se for maior, passa de 400. Vamos para cá. Diz assim, ó.
ao menos um deles, dos demais 9 números, é menor do que 40. Isso mesmo que a gente acabou de dizer. Porque se todos forem maiores ou iguais a 40, a soma final vai ser superior a 400. Tudo bem? Corretíssimo. Ao menos 3 números são menores ou iguais a 39. Não. Eu posso dizer, por exemplo, que o outro número aqui é o quê? É 36. E todos os demais são o quê? 40. Certo? Ó. E assim vai. De forma que eu não preciso que ao menos 3 números sejam menores ou iguais a 39. Então, A2, a segunda alternativa está fora. Ao menos um dos números é menor do que 37. É sim, professor, você está mostrando aqui. Não, gente, não precisa. Se eu disser assim, ó, eu posso dizer assim, ó, 44 mais, por exemplo, mais 39, mais 39, mais 39, por exemplo, certo? Mais, por exemplo, 39. Aqui eu já tenho, aí aqui, mais 40, mais 40, mais 40, mais 40, mais 40. Por exemplo, eu tenho assim, ó, os 10 números aqui, ó, dando 400. Aí você diz, professor, então ao menos 3 números são menores ou iguais a 39. Não, porque eu posso ter essa segunda configuração, certo? A primeira é que em qualquer configuração, um deles, ao menos, vai ser menor que 40. É verdade, ó. Tá vendo que pelo menos um é? Mas eu posso ter uma configuração onde não exista 3 números menores ou iguais a 39, ao menos 3 números, certo? E posso ter uma configuração onde ele diz assim, ao menos um dos números é menor que 37. Não, porque, ó, todos maiores que 37, tá bom? Então, essa aqui também está fora. Vai ser V, F e F, gabarito, letra C. Tranquilo, gente? Fácil demais, não? Vamos dar continuidade, certo? Gente, preste atenção quando ele diz nas alternativas. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte. Existe alguma configuração que faça com que aquela alternativa seja falsa? Se existir, a alternativa está falsa. Tá certo? Questão 3. 4 meninos têm 5, 7, 9 e 11 carrinhos cada um. A respeito da quantidade de carrinhos que cada um tem, eles afirmaram isso aqui. Opa, regrinha que nós vamos aprender, ó. Se apenas um deles mentiu, vou falar disso aí, tendo os outros dito a verdade, então é correto concluir que a soma do número de carrinhos de Antônio mais Bruno mais Cássio é igual a... Professor, preste atenção. Meus alunos, meus queridos alunos. Se disser assim, ó, somente um deles mentiu, naturalmente, todos os outros estão o quê? Falando a verdade. Professor, quando eu disser que só um mentiu, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Procure 2 frases que falam coisas contrárias sobre o mesmo item. Por quê? Porque uma delas vai estar o quê? Falsa e a outra verdadeira. De que sentido, professor? Por exemplo, ó, Antônio diz assim, ó, eu tenho 5 carrinhos. Cássio diz, Antônio tem 9 carrinhos. Peraí, Antônio tem 5 ou tem 9? Então, opa, eu já sei que um deles vai estar mentindo. Regrinha, procure 2 frases contrárias, 2 frases que falam coisas diferentes sobre a mesma coisa. Por quê? Porque uma delas vai estar sendo falsa. Um deles vai estar o quê? Mentindo. Gente, se eu sei que a falsa está entre um desses 2, naturalmente essa daqui é o quê? Verdadeira. E essa também é o quê? Verdadeira. Então, Bruno eu já sei que tem 11. Danilo, não sei ainda, né? Agora veja só, gente, presta atenção aqui. Se for verdade que o que Cássio disse, que Antônio tem 9 carrinhos, Danilo estaria mentindo. Mas como eu já sei que Danilo está falando a verdade, Antônio pode ter 9 carrinhos? Não. Ele vai ter o quê? 5 carrinhos. E Cássio está o quê? Mentindo. Professor, tudo bem, eu entendi. Antônio tem 5 carrinhos, beleza. Mas quantos carrinhos tem Cássio? Vamos lá então, ó. Antônio tem 5. Bruno tem quantos? 11. Danilo tem 9. Se eu só tenho aqui, ó, 5,
9 e 11. Sobraram quantos carrinhos para Cássio? 7. Não é isso? Então eu vou e coloco um 7 aqui. Vamos somar? 5 mais 7, 12, mais 11, 23. Gabarito letra A. Entenderam, gente? A regrinha, se um está mentindo, procura dois que falam coisas diferentes sobre o mesmo item. Por quê? Porque um deles vai estar mentindo e o outro falando a verdade. Entenderam? Vamos à próxima. É uma matéria muito boa de estudar, gente, e que nos ajuda muito, com muitas questões. Tá bom? Questão... Aqui a observação, né, que eu tinha colocado, ó, devemos encontrar quem diz afirmações contrárias ou diferentes entre si, não necessariamente contrárias, mas se você quiser, você pode substituir essa palavra por diferentes, que não podem ser as duas verdadeiras ou as duas o quê? Falsas. Preste atenção nessa questão 4. Paulo, Francisco, Carlos, Henrique e Alexandre são irmãos, sendo que apenas um deles quebrou o vaso na sala de casa. Ao investigar o ocorrido, a mãe dos 5 ouviu de cada um as seguintes afirmações. Tá aqui, ó. Olhe só, se apenas um disse a verdade. Professor, o que é que muda? Se eu digo assim, ó, se apenas um disse a verdade, você vai novamente procurar quem esteja falando duas coisas diferentes, duas coisas contrárias, duas coisas... Pode utilizar a palavra contrárias, porque contrárias nesse sentido é de que ela não pode ser as duas ao mesmo tempo, certo? Procure essas duas frases. Por quê? Porque as demais, nesse caso aqui, se somente um disse a verdade, todas as outras são o quê? Falsas. Não é isso? Então vamos lá. Ó. Vamos encontrar aqui. Ele diz assim, ó. Quando eu digo assim, Francisco, só para a gente não perder tempo, eu vou mostrar a vocês quais são. Francisco diz assim, ó, eu não quebrei o vaso. Aí Henrique diz assim, Francisco está mentindo. Opa! Eu já encontrei duas frases que falam coisas diferentes, né? Porque se ele está dizendo que ele não quebrou o vaso e Henrique diz que ele está mentindo, é porque na verdade ele o quê? Ele quebrou. Professor, então eu sei que o quê? Que uma dessas duas aqui é falsa e a outra é verdadeira. Mas ele não diz que somente um disse a verdade? Então todos os demais disseram o quê? Coisas falsas. Todos os demais mentiram. Professor, eu preciso então saber quem é que está falando a verdade ou mentindo aqui? Não necessariamente. Vamos para as alternativas? Quem quebrou o vaso foi. Quando Paulo diz assim, fui eu quem quebrou o vaso sendo falso. Foi Paulo? Não, né? Carlos diz assim, foi Alexandre quem quebrou o vaso sendo falso. Então, foi Alexandre? Não. Aí Alexandre diz assim, não foi Carlos quem quebrou o vaso, mas ele está mentindo. Então, na verdade, foi quem, ó? Carlos. Gabarito, letra D. Professor, então a gente não necessariamente precisa ir até o final para encontrar o gabarito. Não, leia sempre o que a questão está pedindo, porque às vezes só com as informações que a gente já encontrou aqui, ela já dá a resposta, sem precisar ter que aprofundar, para saber necessariamente entre todos quem está falando a verdade e quem está mentindo. Tudo bem? Vamos mais uma? Esse assunto é muito bom. O raciocínio lógico é muito bom de estudar, não é não? Só uma observação, ó, sempre que houver questões em que existem somente pessoas que falam a verdade e pessoas que mentem, caso surja uma pergunta a qualquer uma delas se ela é mentirosa, a resposta é não. Aí eu tenho uma pergunta para você, por quê? Gente, presta atenção. Se eu vou perguntar à pessoa que ela é mentirosa assim, fulano, você é mentiroso? A resposta dela vai ser não, porque ela vai estar mentindo para você. Vai dizer como se vai querer que você acredite que ela está falando a verdade. E a pessoa que fala a verdade, se você disser, você é mentiroso? Ela vai dizer não. Por quê? Porque essa é a verdade, porque ela só fala a verdade. Tá bom?